vocês aqui hoje sobre o micro front-end, quando é que a gente vai adicionar valor para nossa aplicação e quando é que a gente vai adicionar só complexidade. E a gente vai destrinchar por que que todo mundo acha que isso aqui é a nova bala de prata do desenvolvimento front-end, por que que tem um monte de empresas usando, por que que a comunidade no geral, todo mundo agora quer ir fazer tudo com micro front-end. Então vamos entender um pouquinho sobre isso aqui antes da gente decidir usar, certo? Então, para a gente começar, o que é que são micro front-ends, primeiro de tudo, né? Então, vamos pensar aqui nesse exemplo que eu coloquei do lado, que é a página da Albay, do website da Albay, e vamos pensar nisso aqui como uma aplicação React normal, uma aplicação monolítica. Então, aqui nós teríamos alguns componentes diferentes, que seriam o header, ou a gente ia ter essa seção de números e essa seção de oportunidades. Então, aqui a gente consegue ver três componentes, vamos dividir isso aqui em três componentes bem óbvios, né? Seria assim que a gente dividiria isso numa aplicação monolítica, numa aplicação React normal. Com a arquitetura de micro front-end, o que que vai mudar para isso? O que que vai ter de alteração nessa estrutura, nessa arquitetura? Em vez de a gente ter componentes, a gente vai ter projetos independentes. Então, em vez de eu ter um componente React que vai ser o meu header, eu vou ter o meu projeto do header que vai ter as suas próprias dependências, a sua tecnologia, o seu repositório e tudo mais. O mesmo para o meu projeto de Numbers, o próprio repositório, o próprio projeto, a própria stack e tudo mais. E a mesma coisa para oportunidades. Então, eu deixo de ter componentes dentro de uma mesma aplicação para ter aplicações diferentes, aplicações independentes que se unem e fazem uma aplicação maior. Acho que a primeira pergunta que vem na cabeça de todo mundo quando a gente vê essa nova estrutura seria por quê? Por que é que a gente vai utilizar uma arquitetura dessa onde cada componente seria um projeto? Por que que a gente vai fazer isso? A gente tem que voltar um pouco mais atrás, entender que toda evolução vem de uma dor, né? Então, a gente vai utilizar aqui como exemplo essa estrutura que eu coloquei aqui para vocês. E a gente tinha inicialmente como? A gente tinha vocês conseguem ver o meu rato? Sim, né? A gente tem essa divisão anteriormente que seria um repositório de front-end e um repositório de back-end. Então, acho que todo mundo aqui quando começou a trabalhar já era essa estrutura, essa arquitetura. Então, seria um monolito de front, monolito de back-end. E o back-end andou na frente da gente do front durante um tempo, que seria o quê? Quando eles começaram a adotar microserviços. Por que que o back-end foi adotar microserviço? Primeiro de tudo que começaram a sentir a dor, que é o que a gente vai bater bastante nessa tecla, que a mudança vem de uma dor. Então, estava difícil manter um projeto, escalar um projeto, qualquer coisa que precisa fazer, tem que subir a API inteira, o controle do versionamento do código é um pouco mais difícil também. Então, o back-end adotou o microserviço. Então, é tudo mais fácil. Então, vamos pensar que cada quadradinho desse aqui seriam aqueles componentes que a gente estava falando. Então, tem o meu header, meu número, meu oportunidades. A gente tinha, vamos dizer aqui no back-end, os endpoints para essas aplicações. Então, o meu endpoint de header, do meu de números e de oportunidades. E no back-end a gente transformou isso para microserviços. O que que isso me permite fazer? Eu consigo editar algo no header sem precisar subir a aplicação inteira. Eu posso editar só o meu microserviço do meu header e subir, e o meu número e a minha oportunidade continuam funcionando. Então, traz mais liberdade. Então, é essa liberdade que a gente está buscando no front-end, porque aqui nesse momento, né, como a maioria das empresas ainda está assim, não é todo mundo que adota micro front-end ainda, e nem vai adotar, não é uma coisa que vai ser usada por todo mundo. É, no atual momento aqui, a gente já tem microserviços para API, para o back-end, mas a gente não tem microserviços para o front-end, na maioria dos casos. Então, o que que acontece? A gente vai colocar vamos dizer, uma nova feature dentro do nosso projeto de números. Então, eu vou alterar na API muito simples, não vou precisar tocar nem no header, nem no oportunidades. Vou alterar só na minha feature de números. Mas no front-end eu vou fazer a alteração, eu vou adicionar essa nova feature também do lado do front-end, mas eu tenho que subir tudo. Então a gente está indo em busca de utilizar algo que seria análogo aos microserviços do back-end no front. Então a gente vai chegar nesse ponto aqui, onde a gente vai ter um microserviço para um back-end e um micro front-end que vai consumir desse serviço. E a gente vai ter uma certa liberdade. Propositalmente aqui, como vocês podem ver, é, cada projeto do meu front-end está feito num stack diferente. Então, eu fiz aqui que o meu header está feito em React, o meu número está feito em Angular e a oportunidade está feita em Vue.
Então a gente ganha essa liberdade quando a gente trabalha também com micro front-end. Agora vamos falar de como é que isso realmente funciona, né? Porque a gente viu que eram componentes, agora vão ser projetos independentes. Como é que isso funciona? Cada projeto vai ter o seu próprio pipeline de build de testes. Então, eu saio de um modelo monolítico em que eu tenho o meu repositório do meu projeto completo e eu vou ter ali o meu ambiente de dev, o meu ambiente de QA, o meu ambiente de produção. E vou ter um ambiente de dev, um ambiente QA, um ambiente de produção, se a gente for resumir a esses 3 ambientes. Eu vou ter cada ambiente desse 3 cópias diferentes para cada projeto, nesse caso, onde a gente está utilizando aqui eh, o projeto header, o projeto de números e o projeto de oportunidades. Então, eu vou escalando o meu projeto. Então, em vez de ter só uma cópia, que seria do meu projeto monolítico, eu vou ter tudo que o meu projeto monolítico tinha, eu vou ter vezes o número de micro frontends que eu vou ter. Então, eu vou ter, no header, eu vou ter meu pipeline, vou ter meu ambiente de produção, no números a mesma coisa, no oportunidades a mesma coisa, e tudo isso vai ser consumido por um container app ou host app, depende como é que você prefira chamar. Normalmente, onde eu trabalho, a gente costuma chamar de container app, que é ele que vai organizar todos esses micro frontends. Então, ele vai consumir todos esses micro frontends desses ambientes de produção e vai fazer uma aplicação completa feita de vários mini projetos, vários micro projetos, para ficar mais condizente. Então, é assim que isso vai funcionar. Eu vou ter projetos independentes, com setups independentes e pipelines independentes, que vão ser consumidos por um container app que também vai ter os seus próprios pipelines, porque a gente vai estar criando projetos e features dentro de projetos menores, mas o meu projeto no total também precisa ser testado. Então, também preciso ter o meu ambiente de dev para o meu container, o meu ambiente de QA para o meu container, o meu ambiente de produção do meu container, que é o que obviamente vai ser disponibilizado para o usuário final. Então, a gente precisa ter essas réplicas de infraestrutura. A próxima pergunta que normalmente vem na cabeça de todo mundo é como é que a gente faz para fazer essa integração de um container app para os meus micro frontends? Porque quando a gente pensa no monolítico, num projeto monolítico, é um pouco óbvio. A gente consegue pensar em como é que as coisas vão funcionar. Porque vamos pensar na aplicação React. Como é que eu vou conversar de um componente para o outro? Olha, eu vou ver se eles estão na mesma árvore, se é uma coisa que faz sentido, eu posso fazer um prop drilling, descer a informação de um ramo mais, um nível mais abaixo e passar um prop e vou descendo o dado para onde eu preciso. Ou posso fazer um estado global na minha aplicação, usar uma coisa como o Redux, ou um Mobex, ou um Context API, e criar um contexto global na minha aplicação, um estado global. Então, eu consigo utilizar dados em diferentes porções da minha aplicação, e isso é um pouco óbvio, assim, pelo modelo que a aplicação é feita, pelo modelo da arquitetura. Mas quando a gente vem para o micro front-end, não é uma coisa assim tão óbvia. Não é tão óbvio, porque são projetos separados e como é que o meu container vai se comunicar com esses outros projetos que também são totalmente independentes? Então, tem algumas estratégias que a gente usa para isso. Uma delas é a Server-Side Composition, que eu vou fazer o quê? Eu vou cachear os meus micro frontends em CDNs, e CDN é quando você quer importar alguma coisa, você bota aquela tagzinha de script, então aquilo seria o nosso CDN. Eu vou cachear todo mundo em CDN, e ele vai compor a view que vai ser servida em build time ou em runtime. Mas é Server-Side Composition. Então, quanto mais complexa for a minha aplicação, mais request eu vou fazer de vários clientes, porque é tudo feito na base do servidor. Então, eu estou jogando toda a responsabilidade de montar a minha aplicação praticamente para o servidor. Então, o seu servidor tem que aguentar. É, então, a gente já consegue perceber que uma das estratégias já tem um problema, que esse foi o motivo da gente não adotar onde eu trabalho hoje, que a gente não usa server-side composition justamente para não dar essa sobrecarga no server. Mas existem empresas que fazem dessa maneira, porque já tem o serviço, já tem uma infra, já tem tudo isso disponível, então faz dessa maneira. Tem também a nossa Build Time Integration, que é eu vou publicar todo mundo com um pacote, como um pacote, e eu vou lá no meu container, eu vou buscar todo mundo como uma dependência. Então, como é que isso funciona? Imagina que isso aqui é uma aplicação normal, aplicação como você está acostumado a fazer, uma aplicação monolítica. O que que vai acontecer? Se eu quiser utilizar um componente, sei lá, de um botão, e eu quero importar esse componente, eu não vou fazer ele na mão, eu vou lá, vou no Google, coloco button React e vou instalar.
Então, esse meu pacote vai ser instalado na minha aplicação e ele vai ser adicionado no meu package JSON lá e como uma dependência. Então, seria a mesma coisa. Mas dessa maneira, no Build Time Integration, a gente volta para um problema inicial que seria o quê? Pensa como funciona no monolítico agora. Você vai instalar esse botão e você vai usar esse botão na sua aplicação, mas imagina que agora vai acontecer uma atualização no seu botão. Isso não necessariamente, o seu projeto não vai ser atualizado necessariamente. O botão vai atualizar, mas você está com aquela versão 1 do botão instalado. E a mesma coisa vai acontecer no micro front-end se você fizer em build time. Você vai gerar um bundle da sua aplicação, vai disponibilizar um pacote, mas o que a sua aplicação container vai ter disponível é aquele pacote daquela versão. Então, quando fizer alguma alteração, você vai ter que publicar de novo o pacote, atualizar o seu container e fazer o deploy do container de novo com a versão atualizada do que você tinha antes. Com a versão atualizada desse pacote que você estava usando antes. Então você volta para o problema inicial. Então não tenho mais eu tenho ali uma certa independência, eu consigo fazer os projetos separados, mas como eu tenho que disponibilizar o bundle e o meu container app não vai atualizar esse bundle sozinho, eu acabo sempre no final tendo que atualizar o meu container. E também foi por isso que a gente não escolheu utilizar a Build Time Integration. E a gente agora vai falar do que é o que a gente realmente está utilizando aqui onde eu faço, que é a Runtime Integration, tempo de execução. Os micro frontends são importados todos na página e a aplicação container vai decidir quem é que vai ser carregado e onde é que vai ser carregado. E para a gente fazer isso, a gente está utilizando uma estratégia de Web Components, que é cada micro front-end vai definir um custom element para o container. Então lá no meu container eu vou ter lá uma tag do mesmo jeito que eu tenho uma div, que eu tenho um p, que eu tenho um span. Eu vou criar uma tag que vai renderizar esse meu projeto. Eu posso criar custom elements, custom tags no meu HTML. Então é isso que a gente está fazendo. A gente vai em runtime, eu vou buscar e vou criar uma tag customizada para esse meu micro front-end. E como eu estou criando o HTML com tags novas, com tags customizadas, eu consigo controlar a ordem, onde é que ele vai aparecer, se está dentro de uma div, onde é que está, onde é que não está. Então eu consigo montar a minha aplicação container sem jogar tudo para o lado do server e também sem depender de ficar fazendo deploy do meu container toda hora. Então a gente está utilizando isso dessa maneira. Então é assim que a gente faz a integração do container com os micro frontends. Como é que a gente vai transmitir essa informação agora aqui do nosso container app para os nossos micro frontends, certo? Qual é a ideia da transmissão de informação? Como é que eu vou passar uma coisa do header? A gente já falou um pouco mais atrás, sobre quando a gente começou a falar de integração, mas agora dando mais detalhe nisso aqui. A ideia da transmissão da comunicação, da informação entre os micro frontends é que eles devem se comunicar o mínimo possível. Por que que eles devem se comunicar o mínimo possível? Para não reintroduzir o acoplamento de código. O que é acoplamento de código? É o depender diretamente de um código que está em outro lugar, nesse sentido aqui, nesse nosso caso, que seria o quê? Lá no meu projeto Numbers, eu depender diretamente de algo que está em header. Então, eu dizer, olha, vai lá no header e busca a informação de quantos elementos tem no menu. Alguma coisa desse tipo. Isso é um acoplamento. Eu estou lá no meu Numbers, eu estou dependendo de uma informação que está em outro projeto. Então, a gente tenta evitar o máximo disso aqui possível. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando, no meu caso, onde a gente está utilizando micro frontends, com um mecanismo de publisher subscriber, que é o quê? Eu que sou um publisher, eu vou disponibilizar uma mensagem de um tipo X. Isso não quer dizer que alguém vai receber essa mensagem. Eu estou disponibilizando essa mensagem de um tipo X, que seria o dado, a informação, e ela vai ser apenas disparada. E eu que sou um subscriber, eu estou preparado para receber uma mensagem do tipo X. Então, eu tenho alguém que manda uma mensagem de um tipo X e tem alguém que está preparado para receber uma mensagem de um tipo X. Mas perceba que eu não estou diretamente dependendo o meu header não depende diretamente do meu numbers receber. Ele está feito de uma maneira que ele envia. Quem vai receber não é meio que não é problema dele. Então ele só está disponibilizando a informação. Eu sei que a minha informação está disponibilizada e eu posso utilizar nos outros projetos, nos meus outros micro frontends. Então é uma maneira que a gente tem de não acoplar não acoplar código, não depender diretamente de algo que está em outro projeto.
Outra coisa que a gente pode utilizar é local storage, cookies, porque a gente está todo mundo utilizando o mesmo DOM. Então, se eu for lá no meu site e setar um cookie no meu header, eu consigo ler esse mesmo cookie no meu numbers. Então, tem algumas maneiras da gente lidar, da gente transmitir informações e lidar sem ser diretamente sem lidar diretamente indo buscar dentro de outro projeto, indo buscar dentro do numbers ou indo buscar dentro de oportunidades. Eu vou fazendo isso de forma indireta para não reintroduzir o acoplamento do meu código, que foi o que a gente lutou para tirar. A gente fez justamente isso. A gente está utilizando isso aqui para todo mundo ser um pouco mais independente. Então, a gente não pode se sabotar no meio do processo. Então, tem que ser o mais desacoplado possível que a gente conseguir. É, Vamos lá, quais são os benefícios da gente utilizar esse negócio? Agora a gente já entendeu o que são os micro frontends, por que que a gente vai utilizar isso aqui, como é que funciona, como é que eu vou transmitir informação, como é que eu vou fazer a integração do meu container, como é que eu vou fazer a integração do container com os micro frontends, eu já sei tudo como é que a gente já entendeu como é que o negócio funciona. Quais são os benefícios reais da gente utilizar isso aqui agora? Primeiro de tudo, a gente vai ter uma maior escalabilidade da aplicação principal. O meu projeto container, que é o projeto que vai ter todo mundo, eu consigo criar mais coisas de uma maneira mais fácil, porque a gente não tem esse acoplamento de código que a gente estava falando. A gente não tem essa dependência do outro projeto. Então a gente consegue criar mais e crescer mais de maneira mais rápida. Outra coisa que a gente pode ter e a gente vai ter também é a maior autonomia dos times. Como eu não dependo diretamente de algo que está em outro projeto, eu consigo ter as equipes de maneira mais autônoma. Então, eu consigo trabalhar melhor dentro de um projeto. O pessoal que trabalha no header não precisa se preocupar em como é que o pessoal que trabalha no Numbers está fazendo alguma coisa, se vai quebrar alguma coisa que tem no Numbers, a gente não precisa se preocupar com isso, a gente ganha mais autonomia. E isso é muito bom para todo mundo que vai trabalhar nas duas equipes e para todo mundo que está envolvido com esse projeto. Você tem mais autonomia para trabalhar, você tem mais liberdade, você não precisa se preocupar se vai quebrar, se não vai quebrar e tudo mais. Então, isso é muito bom para sua equipe e para você no seu dia a dia também. Isso afeta muito essa autonomia das equipes. Outra coisa, a gente termina com essa coordenação excessiva que normalmente a gente tem num projeto que é monolítico. O que é isso? Eu vou dar um exemplo de algo que já aconteceu comigo, que é a gente estava trabalhando num projeto tão grande que quando alguém queria fazer um deploy para um ambiente de QA ou para um ambiente de dev, a gente tinha que preencher era um documento online, preenchia um formulário dizendo qual era a tag, qual era o branch, o que que a gente ia fazer, qual era o motivo e para qual ambiente a gente ia mandar aquilo, porque existia uma pessoa que foi contratada para fazer para fazer esse controle ali de o que está em cada ambiente. Então, isso é uma coordenação excessiva, existe uma preocupação absurda nesse caso, porque você não pode subir algo para dev, porque já tinha coisa em dev antes e alguém pode estar utilizando, vai quebrar o ambiente. Mesma coisa para QA, você não pode subir simplesmente uma coisa para QA, porque alguém pode ter subido alguma coisa que vai ser testada, e aí QA vai utilizar um ambiente lá de teste e você sobrescreveu o que estava antes e onde a tag que você fez, o deploy, não tinha as alterações que QA foi testar, então QA vai marcar que quebrou, mas na verdade não estava quebrado, só rolou um descontrole do ambiente. Então, como a gente está trabalhando de uma maneira que cada projeto tem o seu repositório, os seus ambientes e tudo mais, a gente acaba com essa coordenação excessiva. Eu posso fazer o meu deploy para dev, o meu deploy para QA. Claro que eu ainda vou ter minha preocupação, que se eu estou trabalhando no header e alguém subiu alguma coisa no header, no QA de header, eu não posso simplesmente ir lá e sobrescrever sem saber se eu deveria fazer isso, se eu posso fazer isso, mas o nível da preocupação é muito menor, é muito mais local. Você tem muito mais liberdade para trabalhar porque está todo mundo envolvido naquele projeto e é mais fácil de você perceber o que que pode fazer, o que que não pode fazer. Outra coisa que normalmente é o que todo mundo gosta de trabalhar com micro front-end é que permite stacks diferentes por equipe. O que que isso quer dizer? Eu posso ter um projeto feito em React, o meu header pode ser feito em React, o meu numbers pode ser feito em Angular e o meu oportunidades pode ser feito em Vue. Eu tenho essa liberdade porque os projetos são independentes, eles vão ser todos utilizados pelo container, mas eles são todos independentes. Então eu tenho essa liberdade de trabalhar com a tecnologia que eu quiser. Eu aproveito melhor
as pessoas que eu tenho, porque tem gente que chega no projeto e tem mais familiaridade com Angular ou com Vue, então eu não fico sempre dependendo daquele, eu comecei o projeto em Angular, o projeto já está gigantesco e agora eu preciso encontrar Dev Angular para ajudar a gente no projeto. Não, se você estiver trabalhando com micro front-end, a stack que o dev se sentir melhor, se a equipe tiver liberdade para isso e tiver conhecimento para isso, você pode criar uma nova feature, um novo micro front-end usando um React, usando um Vue, uma coisa diferente do que já está sendo utilizado antes. Isso tudo leva a gente a quê? A gente vai ter um tempo de entrega de tudo muito menor, porque as equipes têm liberdade para trabalhar sem se preocupar com muitas coisas além do código, a gente ainda se preocupa, mas não a preocupação do além código é muito menor. As pessoas conseguem entrar na equipe de maneira mais rápida, então a gente acaba entregando as coisas mais rápido também por isso, porque pensa, todo mundo aqui já trocou de empresa, já trabalhou em outros lugares, então imagina como é o cenário. Você acabou de entrar num projeto e o projeto não utiliza micro front-end, ele usa um ambiente monolítico. Então você vai entrar no projeto, então ali tem aquela primeira semana que você não entende muito bem o que tudo, como é que as coisas são feitas, você ainda está tentando entender como é que tudo está feito, onde é que está cada coisa, como é que organizaram o projeto, como é a arquitetura, como é a questão do deploy, onde é que tudo é feito. E então isso no monolítico leva um certo tempo, um tempo às vezes até longo demais, às vezes um mês, às vezes 2 ou 3 semanas, para você conseguir ser útil. Vamos chamar de ser útil no projeto aqui nesse momento. Leva um certo tempo para você ser útil no projeto, porque é muita coisa para você absorver. É muita coisa, você tem que entender onde tudo funciona. Não dá para você simplesmente receber uma feature se você acabou de entrar no projeto e simplesmente começar a codar, porque você não sabe como é que está feita o gerenciamento global, onde é que está feito onde é que tudo está feito. Você precisa entender como é que aquilo está feito. Então, leva um tempo um pouco maior, às vezes muito maior, para você ser útil num projeto. Com micro front-end, não. Agora vamos pensar aqui, o José foi contratado para trabalhar no projeto Numbers. O que que o José precisa se preocupar? Com o projeto Numbers. Então, o tempo para ele ser útil é muito menor. Ele vai precisar entender só o projeto onde ele vai trabalhar naquele momento, e o restante das aplicações que estão ali dentro daquele mesmo escopo, daquele do global, que vai todo mundo ser consumido pelo container, ele vai pegando com o tempo. Mas o tempo até ele entender só o Numbers e poder fazer alguma coisa para o Numbers é muito menor. Então a gente consegue facilitar esse onboarding de todo mundo que chega para trabalhar na equipe com a gente, graças ao micro front-end. E a gente tem os benefícios, mas também tem os problemas. Então, tem essa parte aqui que a gente precisa se preocupar, que é a parte que muitas vezes, quando alguém vai definir uma arquitetura para um projeto, acaba deixando de lado, e é uma parte importante. Primeiro de tudo, como deu para perceber já, a gente diminui a complexidade para lidar com o código, mas a complexidade estrutural da infra do projeto em si aumenta muito. Então, vamos recapitular. Num projeto monolítico, a gente ia ter um ambiente de dev, um ambiente de QA, um ambiente de produção. E só nesse exemplo que eu estou dando para vocês aqui do site da UBI, com só 3 componentes, que seriam 3 micro frontends, a gente já vai ter 3 ambientes para o header, 3 ambientes para o number, 3 ambientes para oportunidades e 3 ambientes para o container. Então, seriam 12 ambientes em vez de 3, e isso é uma aplicação minúscula. Então, a complexidade aumenta muito do seu projeto. E com essa quantidade de ambientes que a gente está criando novos, vamos dizer que a gente está criando novos ambientes por causa da demanda do micro front-end, vem uma coisa que nem sempre acaba no bolso do dev, que é o maior custo de infraestrutura. Infra não é grátis. Infra não é grátis. Às vezes a gente está acostumado a utilizar todos os recursos que a empresa tem, e a gente vai utilizando tudo que quer, da maneira que a gente pode para utilizar todos os recursos, mas infra não é grátis. Então alguém está pagando por essa conta. Antes você precisava manter 3 ambientes com pipelines de build e testes, agora você está mantendo 12. Então, vamos falar aí, um custo 4 vezes maior. E isso só para uma aplicação muito menor. Então, imagina como é que deve ser o custo de uma aplicação bem robusta feita com micro front-end. Então, existe um custo, você está facilitando a sua vida de um lado, mas nada é de grátis. Nada é de graça, né? Nada é grátis. A gente sabe que tudo é uma troca. Então, se a gente está facilitando de um lado, vai complicar em algum outro lado de alguma maneira. Então, a gente vai ter esse custo maior,
uma complexidade infraestrutural muito maior, mas a gente vai facilitar a vida do dev e o dia a dia. O trabalho do dia a dia vai ser facilitado. Outro problema que a gente enfrenta normalmente ao utilizar micro front-end é testes end-to-end. Que é um teste end-to-end? Ele vai testar um fluxo da sua aplicação. Vai testar o login, então vai fazer tudo do login. Agora imagina que tudo isso é feito com micro frontends, como é que você vai fazer? A complexidade dos seus testes end-to-end aumenta também. Porque como é que você vai lidar com a situação onde parte do seu fluxo está num projeto e a outra parte do seu fluxo está em outro projeto? Como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai buscar? Qual a estratégia que você vai utilizar? Então, esse é um dos problemas que você vai enfrentar ao utilizar a micro frontend, ao utilizar essa arquitetura. Lembrando, a gente está falando dos problemas, mas tudo que a gente está falando aqui é solucionável. Então, eu não vou dar o spoiler para vocês de como é que resolve tudo, mas existem estratégias para lidar com tanto esse custo de infraestrutura, como a parte de lidar com a complexidade dos testes, como dos outros problemas que a gente ainda vai falar. Eu vou deixar para vocês descobrirem como é que a gente faz isso. Eu posso dar só algumas dicas, mas vou deixar para vocês descobrirem como é que faz, que algumas estratégias são muito interessantes, especialmente a parte de teste, como é que você vai gerenciar a questão de ID, compartilhamento de ID, para onde é que você vai rodar os seus testes end-to-end, você vai rodar no seu container app, você vai rodar local. Existem algumas estratégias diferentes. Se você vai rodar um teste no micro front-end ou no seu container app para pegar o fluxo todo, dá para fazer isso de diferentes maneiras. Outro problema que a gente vai ter é o compartilhamento de estilos. Lembrando sempre que a aplicação que a gente faz, o foco não é no dev. A gente está aqui pensando até agora dev, 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 dev. A vida do dev vai ser mais fácil, o dev vai conseguir trabalhar melhor, o dev isso, o dev aquilo. Mas a aplicação, o foco não é a gente. A gente faz uma aplicação para o usuário final. Então, o compartilhamento de estilos é um problema que a gente vai ter que solucionar, porque a gente não pode impactar a experiência do usuário porque a gente decidiu utilizar uma arquitetura diferente. Então, quando eu entro, agora eu e Ian falando como usuário, quando eu entro num site, eu não quero entrar no site que o header é azul, a parte de baixo é verde e a outra é amarela. Como é que você vai fazer esse compartilhamento de estilo? De uma maneira que seus projetos pareçam um projeto só. Porque ele deve parecer um projeto só. Quando o usuário entrar lá, por exemplo, no lara.pt, no site da Lara, não deve parecer que cada seção é um projeto separado. Então, como é que eu vou compartilhar esses meus estilos de uma maneira que faça sentido para o meu usuário e que a experiência dele não seja impactada? É um problema também. Outro problema é o compartilhamento de dependências. Vamos pensar aqui, eu deixando essa imagem aqui justamente para a gente ir tentando trazer alguns exemplos para cá agora. Compartilhamento de dependência. A gente tem 3 projetos e um container app. Vamos dizer que todos esses projetos foram feitos em React. Então, o meu container app, o meu projeto header, number e oportunidades foram todos feitos em React. Numa página só, se eu não tiver nenhum cuidado com o meu compartilhamento de dependência, eu vou estar importando o React 3 vezes, porque eu tenho uma vez para cada projeto. Então, como é que eu vou gerenciar isso para não entupir a minha página com dependência? Como é que eu vou evitar, como é que eu não vou impactar a performance para o meu usuário final? Porque não é só uma questão de beleza, a questão de compartilhamento de estilo e a questão do compartilhamento de dependência não é só uma questão do visual. É o visual, mas é também a velocidade. Isso vai impactar a performance do teu site. O que que ele vai, o quanto de coisa ele vai precisar carregar no primeiro carregamento dele? O quanto disso vai ser, qual é o peso disso. Então a gente tem que ter esse cuidado com a performance e com o estilo do meu site, porque ele é feito com vários projetos menores, mas ele deve parecer uma coisa só. E o problema final que eu queria falar para vocês aqui é sobre a Framework Anarchy, que é o quê? Eu citei isso também como uma vantagem, pode ser encarado como uma vantagem, mas é também uma desvantagem, que é o quê? Eu posso fazer cada um dos meus micro frontends com uma stack diferente. Então, eu posso utilizar React, posso utilizar Vue, posso utilizar Angular, mas isso não quer dizer que eu deva. Não é porque você pode que você deve. Você pode criar problemas absurdos para sua equipe de dev. Você é capaz de manter esses projetos em stacks diferentes?
você tem uma equipe multidisciplinar, como é que você vai lidar com isso? Como é que você vai lidar com compartilhamento de estilo e dependência usando frameworks diferentes? Então mudam as estratégias para lidar com os problemas e vão aparecer problemas novos. É, eu poderia fazer tudo em React, alguns problemas seriam iguais, mas para outros seriam menos complexos. Tipo, por exemplo, o compartilhamento de dependência seria menos complexo de resolver se tudo fosse feito utilizando uma lib só como React. Então, são esses problemas que a gente obrigatoriamente vai enfrentar. Esses problemas que eu listei para vocês são os problemas que a gente obrigatoriamente vai enfrentar utilizando micro frontends. O que que vai aumentar o meu custo da minha infraestrutura? Eu vou ter um problema para compartilhar estilo, eu vou ter problema para compartilhar dependência, eu vou ter que ter cuidado com a minha performance, eu vou ter que ter cuidado para não cair naquela anarquia de framework e utilizar várias coisas só porque eu posso, que eu posso acabar criando mais problemas do que eu já teria. Então, esses problemas que eu estou citando para vocês são os problemas que obrigatoriamente vão acontecer. E agora? É, o que que vai acontecer? Como é que a gente vai decidir se alguma coisa, se vale a pena ou não vale a pena utilizar micro front-end? Porque eu falei para vocês vários benefícios, também falei vários problemas, e agora como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai decidir se a gente usa tudo? Porque tem gente que já pensou, quando viu todos os benefícios, como era fácil, já pensou em jogar um projeto fora e começar tudo de novo utilizando o micro front-end. Como é que eu vou fazer de uma maneira que vale a pena? Como é que eu vou pensar se vale a pena ou não utilizar micro front-end? Eu preciso analisar o meu cenário, a minha realidade. Não vale a pena em qualquer cenário. Isso é algo que a gente precisa ter em mente aqui agora. Não vale a pena em qualquer cenário. Não vale. Então, se às vezes vamos pensar que sua equipe de dev tem duas pessoas, você vai utilizar micro front-end na equipe de dev que tem duas pessoas num projeto, vamos dizer, até de médio porte. Imagina a quantidade de repositório, de pull request, de deploy que duas pessoas vão ter que lidar. Então, às vezes você está achando que vai diminuir uma dor lá na frente. Não, vou começar com micro front-end, porque lá na frente vai valer a pena. E talvez esse lá na frente nunca chegue. Porque dependendo do tamanho da sua equipe, vai ser difícil de perceber os benefícios e ainda vai adicionar uma complexidade que o monolito não teria. Então, a reflexão que eu queria deixar para vocês aqui dessa apresentação toda seria o quê? Que não vai valer a pena em qualquer cenário utilizar micro front-end. Existem cenários específicos, existem situações em que vai valer a pena. Eu tenho uma equipe muito grande, eu tenho várias equipes, é um projeto que realmente vai ser muito grande e todo mundo vai trabalhar nele, todo mundo vai ter que fazer, várias pessoas de várias equipes vão ter que fazer código para esse mesmo projeto, vai valer a pena, porque é uma maneira mais fácil de gerenciar equipes que trabalham para um mesmo projeto. É mais fácil fazer dessa maneira. Mas isso não quer dizer que vai valer a pena para o seu projeto pequeno, aquele seu sitezinho do portfólio que você quer fazer. Você vai utilizar micro front-end. Talvez num projeto pessoal valha a pena para você praticar os conceitos, para você estudar um pouco, entender como é que faz. Talvez valha a pena nesse cenário. Mas num cenário comercial, num projeto pequeno, não vale a pena. Você está adicionando camadas de complexidade que não seriam necessárias por causa do tamanho do projeto. Ok? Então, antes de decidir pela arquitetura, se vai ser micro front-end, se eu vou utilizar um monolito, pensar qual é o tamanho desse projeto, qual vai ser o custo financeiro desse projeto, o quanto eu posso gastar com esse projeto, eu tenho como marcar com o custo financeiro desse projeto utilizando micro front-end. A minha equipe tem a capacidade técnica de lidar com vários deploys e várias tecnologias e vários repositórios ao mesmo tempo. Eu tenho um material humano suficiente para isso. Isso falando de quantidade, eu tenho pessoas que vale a pena eu ter esse tipo de arquitetura. São perguntas que a gente tem que fazer, porque não vai valer a pena sempre, certo? Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sou o tech lead de front-end aqui da Albay. Quem precisar de alguma coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo no meu LinkedIn, tá aqui o link para vocês, o QR Code também vai direto pro meu perfil. Qualquer coisa que precisarem, podem falar comigo, qualquer momento, não tem muito segredo, é só chegar e falar comigo, certo? A gente vai ficar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a apresentação, pode mandar para mim lá no LinkedIn, a gente conversa um pouco agora, certo? E foi um prazer estar com vocês aqui hoje, pessoal. Obrigado vocês que vieram, o Fernando, Joaquim, José, Maiara, todo mundo que está aqui. Obrigado quem veio aqui hoje aprender um pouquinho sobre micro front-end, certo?
Então, tchau, tchau, pessoal.